Olá, seja bem-vindo ao 27 Segundos pela RCTV, a emissora que é do seu jeito e para você. E começamos o programa deixando você bem informado pelas lentes do Sistema Correio de Comunicação. E olha aí uma boa dica, quem tem 2 ou mais contas de energia em atraso pode evitar o corte. Um programa de conciliação pró-endividados está acontecendo durante esta semana em João Pessoa. A repórter Glaucia Araújo tem mais informações. Toda a estrutura está montada aqui na Praça da Paz, nos bancários, até a sexta-feira. Todos os clientes inadimplentes aqui da cidade de João Pessoa foram notificados através de uma correspondência e essas pessoas estão convidadas a participar aqui do mutirão de negociação de dívida. A partir de uma conta em atraso já pode vir? A gente fez a convocação a partir de 2 contas, né? 2 contas, a gente considerou que o cliente está endividado. Então a gente deu a oportunidade de uma negociação diferenciada do que a gente pratica já nas agências de atendimento e esse cliente está convidado a não perder essa oportunidade única. Quais os benefícios que essas pessoas podem ter procurando o mutirão? Os benefícios são vários, né? A gente tem um padrão de negociação nas nossas agências de 40% de entrada e até 6 vezes o parcelamento. Aqui, na estrutura do mutirão, que é uma parceria com o Tribunal de Justiça, a gente vai ter uma entrada de 10% e até em 48 vezes. Quantas pessoas vocês estimam aí que estejam com contas em atraso aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa, mais de 70 mil pessoas estão com a fatura de energia em atraso. É importante que essas pessoas coloquem essas contas em dia, principalmente para evitar o corte, não é? Isso. A gente dá a oportunidade da negociação, mas aquelas pessoas que não aderirem, infelizmente, ao final do programa, que é a partir da próxima segunda-feira, todas elas serão desligadas, né? Terão o seu fornecimento de energia suspenso por inadimplência. Pois aí, nós estamos aqui no estúdio com o presidente da Energisa, André Teobaldi. Vamos começar conversando exatamente sobre esse assunto, sobre esse projeto aí de conciliação. Vamos esmiuçar mais um pouco aí, vamos além das informações que já foram muito bem repassadas pela repórter Glaucia Araújo. André, prazer tê-lo aqui no 27 Segundos na RCTV. Muito obrigado, uma boa noite a todos os ouvintes, telespectadores, o senhor, você, Vieira, pelo espaço. A gente fica muito honrado aqui com o convite. Bom, Glaucia mostrou muito bem aí na reportagem esse trabalho, e o trabalho ele é assim, tem uma excelente estrutura, ele envolve o UNIP, envolve a Justiça e envolve a energia. Como é que foi a ideia de formatar aí esse grande grupo de conciliação? Na verdade, essa ideia não partiu só da Energisa, é uma ideia que praticamente veio do próprio Tribunal de Justiça, ao qual eu faço sempre um agradecimento demais pelo apoio que a gente está dando. Me parece que é um projeto inédito do ponto de vista da parte deles, para a gente também, e também envolve a Unip. Então, em termos práticos, né, para o cliente, ele vai lá no Pró-Endividados, naquela tenda, né, que nem a Glaucia comentou na reportagem, e vai sentar junto com um funcionário da Energisa, o cliente e também um conciliador da Unip, que foi justamente escolhido pelo Tribunal de Justiça, onde dá toda uma condição mais tranquila de negociação. E depois de aquilo tudo feito, o juiz do Tribunal de Justiça olha caso a caso, se tiver tudo certinho, ele vai homologar e aí a gente consegue parcelar a conta do cliente de uma forma que caiba no orçamento dele. Bom, o interessante aí é que com essa estrutura toda e mais com, digamos assim, com a participação efetiva do juiz, dá mais tranquilidade até para o cliente de fazer a negociação, né, além da transparência, né? Isso que eu gosto muito desse projeto, a transparência, a tranquilidade, a segurança para quem está indo lá discutir
as contas dele e ver se está tudo certinho. E aí isso que eu acho que é o mais importante. Eu acho que quando ele vai lá, um projeto como esse, que você traz 3 partes envolvidas, né, que o próprio cliente, a Energisa e o Tribunal de Justiça, isso que traz uma segurança muito grande para ele. Então, quando ele vai lá, eu sei que ele sai satisfeito com a negociação. Não é a mesma negociação que a gente tem nas agências ou em qualquer outro canal nosso de relacionamento. Isso é uma coisa bem específica para esse projeto do Pró-Endividados. Ele está na 5ª edição já? Está na 5ª edição, a última edição foi em Campina Grande, a 4ª edição foi em Campina Grande, e a gente pretende continuar com esse projeto até o final do ano, indo até, se possível, para o interior do estado, para poder a gente tentar alcançar o máximo de clientes possíveis para esse projeto. No estado todo, Glaucio falou na reportagem que vimos agora há pouco sobre esse projeto, que João Pessoa tem em torno de 70 mil clientes, usuários inadimplentes. No estado todo, qual é a estimativa da Energisa? São mais ou menos 300 mil clientes, é a ordem de grandeza das pessoas que estão devendo à Energisa, que equivale a mais ou menos 20% de todos os clientes que a Energisa tem, né, perto de 1,5 milhão. São 20% que estão com mais de 2 contas em atraso. É um número considerável, daí até a importância dos clientes procurarem aí esse projeto. Nós estamos aí, vamos falar um pouquinho da bandeira verde, a famosa bandeira verde, e até que você explique um pouquinho, André, o que é que significa essa bandeira verde. Às vezes o consumidor comum não sabe muito bem o que é que ela significa. Nós estamos já aí o quê? O 4º mês de bandeira verde? Graças a Deus, São Pedro ajudou a gente, choveu bastante aí, tem que chover aonde tem usinas hidrelétricas, né? Porque é para poder reter a água e fazer a geração de energia. Porque a bandeira verde, amarela ou vermelha, ela é acionada quando falta água. Então, na verdade, ela é acionada quando liga as famosas usinas térmicas, que é de querosene, ou de diesel, ou de gás natural, que é para poder gerar energia elétrica. Então, como é muito mais caro do que a água, então quer dizer que agora nós estamos numa condição muito tranquila, graças a Deus, é o 4º mês que nós estamos na tarifa verde, que significa que a tarifa que está vindo cobrando na conta de energia elétrica é a tarifa sem nenhum acionamento de nenhuma usina térmica. Isso significa dizer também para o consumidor que não tem previsão de aumento, é isso ou não? Ou não tem uma coisa não tem relação com a outra? Essa sua pergunta é muito importante, porque tem muita gente que confunde. Não é a Energisa que determina o aumento da bandeira verde, amarela ou vermelha. Quem determina é o governo federal, através dos órgãos, que é o ONS, o Operador Nacional do Sistema, que ele que determina, ele olha as condições de qual é a carga que o país precisa, né, quanto de energia elétrica precisa gerar, vis-à-vis a quantidade de água que a gente tem. Então, ele vai vendo que, como choveu muito e as represas subiram muito o nível de água, significa que a gente vai ter por um bom tempo aí bandeira verde, mas quem determina é ele, a gente não tem essa estimativa. Como é que é a composição da conta de energia? Por exemplo, eu pago a minha conta de energia à Energisa, mas o que eu pago não fica tudo com a empresa. Como é que é a composição dessa conta, André? Hoje a conta de energia elétrica ela é dividida, vamos dizer assim, em 3 partes. Para todo mundo entender de forma mais clara, hoje uma conta de R$100, né, R$45 é destinada a toda a geração de energia elétrica, ou seja, vai lá para o governo, federal, né? Governo federal, pois para as pessoas que estão gerando energia, a geração de energia, que estão gerando energia elétrica, porque a Energisa Paraíba, ela não é uma geradora, é uma distribuidora de energia. O outro R$35 fica para impostos, CMS, PIS, COFINS, e o que fica para a Energisa, de fato, são R$20. Então, numa conta de R$100, R$20 para a Energisa, 35 para os impostos e 45 para a geração de energia elétrica. Nossa, como pagamos imposto. Às vezes as pessoas falam assim, olha, você vai ficar muito rico, mas não é o caso. Os aumentos que tiveram foi em função da geração, não por causa da Energisa distribuidora. A menor parte da conta é que fica com a empresa, não é isso? Ô, André, me fala uma coisa, como é que está aí a questão de perdas de energia em função de... Perdas não,
ligações clandestinas. Como é que é essa história na Paraíba? Ainda temos, assim, um grande percentual de ligações clandestinas de energia? A gente já diminuiu bastante, mas ainda existe, né? Então, como é que a gente sabe disso? Como é que a Energisa sabe disso? Porque a Energisa compra a geração de energia através dos leilões do governo, né? Então ela compra, vamos supor, 100 pães, se for comparar com uma padaria. 100 pães. Hoje, dos 100 pães que eu compro, mais ou menos 14 pães se perdem por perdas, né? Que a gente chama. Que são, aí tem ligações clandestinas, tem um furto de energia, o famoso gato, né? Então, imagina, de cada 100 pães que você produz, 14 é perdido. 12 são perdidos. Então, não há empresa que sobrevive com isso. Então, daí essa nossa necessidade enorme de correr atrás dos gatos. E que no final, se a gente for olhar direitinho essa questão do furto de energia, todo mundo perde. Porque se eu não faturo essa energia elétrica, o próprio governo do estado não vai ter ICMS. Né, não é que ele vai ter, ele tem o ICMS, mas essa energia sobre a perda, ele não cobrar o ICMS porque eu não consegui faturar. Aham. Então todo mundo perde. Então a sociedade perde porque sabe o que mais me deixa preocupado com o furto? Além da parte econômica, é claro, mas eu estou mais preocupado com a vida. Porque as pessoas quando fazem o furto de energia, põem aquela rede ou põem clandestino, alguém pode morrer. E de vez em quando a gente sabe que às vezes nem chega para a gente porque a rede é clandestina. As pessoas morrem, a gente não sabe, porque aqui na Paraíba, algo em torno de 135 mortes são causadas por energia elétrica. Mas a gente sabe que não é na nossa rede. Então a gente seguramente entende que ou é dentro de casa, ou seguramente nessas redes clandestinas. Então o problema é a segurança da população. Então o gato não é bom, porque não é economicamente falando, e também não é por causa da segurança. E mais ainda, quanto mais gato a Energisa pegar ou diminuir o gato, mais barato fica a conta. Porque a conta de energia elétrica depende da quantidade de gato, por incrível que pareça. Quanto menos gato, mais barato ela vai ficando. Por isso que também a gente tem metas muito duras da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para poder combater o furto de energia. E além disso é crime, não é isso? Além disso é crime. Ainda é crime ainda. Como é que está a energia alternativa na Paraíba? Por exemplo, a energia solar. Eu vi um exemplo muito legal em Pernambuco, de uma pequena empresa de fabricação de aguardente, de cachaça. E ela produz a energia elétrica ali daquele estabelecimento e o restante ela ainda distribui para a rede da Companhia Elétrica de Pernambuco, comercializa com a companhia. Me parece que a casa dele em Recife, uma casa de praia, ele faz a compensação e não paga essa energia. Aqui na Paraíba a gente já tem assim alguns exemplos de energia alternativa, energia solar? Temos. Hoje na Paraíba, se eu não me engano, são 23 clientes que já estão conectados com a energia solar ou fotovoltaica, tecnicamente falando, né, que é justamente pegar a energia solar e transformar em energia elétrica. Mas hoje ainda as placas solares ou a energia solar é muito cara. Então o que está acontecendo? O próprio governo, seja estadual, seja federal, está incentivando com linhas de crédito para poder as pessoas passarem a usar. Porque aqui na Paraíba tem uma coisa muito bacana, é o sol. Aí você vai falar, por que o sol da Paraíba é melhor que o sol de outro lugar? Não, porque aqui a quantidade de nuvem que passa é muito pouco. Então, por isso que a qualidade do sol é uma das melhores do país. Então, a Paraíba tem a vocação de ser um grande produtor de energia solar. Então, você olha lá o sertão, às vezes você pega lá aquela parte que não se planta, não se faz mais nada, mas olha aí o ouro vindo pelo sol, né? Quer dizer, as pessoas podem fazer daqui a pouco, quando a tecnologia permitir, for mais barata, seguramente dentro da Paraíba nós vamos ter fazendas e mais fazendas de produção de energia solar. Aí você vai passar lá para o sertão, antes que você vê aquela paisagem, talvez em alguns momentos cinza, feinha, você vai ter aquelas milhares e milhares de placas solares, que isso não tem jeito, é uma coisa que vai, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer aqui na Paraíba. Pois é, a gente está conversando aqui com André Teobaldi, que é presidente da Energisa. A gente vai continuar daqui a pouco, vamos retomar a nossa entrevista. Vamos a mais um VT, a mais um videotape,
Para tentar aquecer as vendas neste mês, o comércio lançou liquidações e grandes promoções. A verdade é que muitos lojistas ainda correm atrás do lucro que esperavam ter nas compras juninas. Para o consumidor, esses adesivos nas portas das lojas são um convite para entrar e gastar. Vamos levar sapatilha, bermuda, blusa. É sempre melhor quando está no precinho. Ah, é, com certeza. Sacolas cheias e ainda uma lista na cabeça. Para o estudante Albert, chegou a hora de repor alguns itens. Travesseiro, toalhas. E vai ver alguma coisa aqui no shopping? Vou comprar. Vai comprar o que mais? Comprar roupa, né? Em época que o salário anda curto, quem compra sabe que não pode exagerar. Não precisa se levar muito não, baixa um pouco, já dá para levar. Apesar dessa cautela, o comércio anda otimista com as promoções do mês de julho. A expectativa é que as vendas cresçam 5% com relação ao ano passado. As promoções que estão sendo levadas a efeito no shopping da cidade e em muitas lojas do comércio é para promover as vendas, né? Para que a gente possa dar uma alavancada e aumentar esse movimento que o tanto a Paraíba está precisando. E ainda tem uma dica para quem quer um desconto ainda maior. Já que o crédito está um pouco difícil, era fazer as compras à vista, né? Com isso vão conseguir descontos muito melhores. O 27 segundos vai a um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais notícias. Primeiro, a luta contra a falta d'água. Agora, outro problema assusta os campinenses. O risco de desabastecimento de combustível e o alerta veio do Sindicato dos Postos. Para começar a conter as vendas, o cartão de crédito não está mais sendo aceito. Mais uma vez na Paraíba, os postos de combustíveis correm o risco de ficarem desabastecidos. O problema seria, de novo, o atraso na chegada do navio. Pelo que a Petrobras informa, houve uma falta de planejamento da Petrobras, de o navio chegar. Então, a falta do produto ela não está localizada só na Paraíba. Está com Pernambuco, está com o Rio Grande do Norte e o Ceará. Não é? E a gente já está em racionamento há 10 dias. Não é? O navio era para ter chegado na quinta-feira, não chegou. E a Petrobras ontem, ela colocou, assim, tomou medidas de reduzir 50% dos pedidos da gente. Não é? E o medo da gente é que se chegar sexta-feira e o navio não chegar, realmente vai ter um problema muito sério de abastecimento na cidade de Campina Grande. Para tentar conter a demanda, os estabelecimentos estão racionando a venda dos produtos e suspendendo as vendas feitas nos cartões de crédito. Seu Severino soube da notícia e correu logo para abastecer o carro. Já estou correndo uma nota de 100 aqui para botar gasolina, porque senão ele ficar no prego, né, de gasolina, fica difícil, né? De acordo com os donos de postos, o possível desabastecimento não vai gerar aumento nos preços. Para esse empresário, independente da causa do problema, quem acaba pagando o pato é sempre o consumidor final. Que é quem paga o preço e os insumos maiores sobre os produtos que assim a gente consome. Pois é. O número de brasileiros que usam medicamentos para dormir passou de 15 milhões. Isso é aproximadamente 7% da população. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde, que é feita pelo IBGE. Otávio fraturou o tornozelo e 2 vértebras depois de sofrer um acidente de paraquedas. Foi nessa época que o médico prescreveu remédios para que ele pudesse dormir. Como eu sentia muita dor, eu só conseguia dormir por conta da dor com medicações para dormir, com relaxantes. Você chegou a tomar quantos por dia? Na época mais crítica, eu tomava 3 remédios diferentes com uma gramagem muito grande. Por conta própria, ele resolveu diminuir as dosagens. Eu achei que eu passava o dia muito dopado, com muita dor de cabeça, muito cansado. Era uma sensação muito ruim. E os médicos queriam que eu parasse aos poucos, mas eu parei de vez. Foi uma semana muito difícil, foi mais ou menos uma semana sem ter um sono tranquilo, acordando várias vezes durante a noite. Eu creio que na época eu dormia 2 horas por dia.
Hoje ele consegue dormir 6 horas por noite tomando apenas um medicamento e nem é de venda controlada. Hoje está muito mais tranquilo, apesar de eu estar me recuperando de uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia grande, e eu consigo dormir. Não é um sono completo durante a noite, mas eu consigo dormir bem. A pesquisa nacional de saúde feita pelo IBGE mostrou que mais de 15 milhões de brasileiros fazem uso de medicamentos para dormir. Isso representa 7,6% da população. Um comparativo da mesma pesquisa feita em 2008 revela um aumento de 3,5% no consumo desse tipo de remédio. Olha, só reforçando que qualquer medicamento só deve ser consumido com a orientação médica. Isso é básico. Bom, nós voltamos aqui aos estúdios, sua entrevista com o presidente da Energisa, André Teobaldi. André, vamos falar um pouquinho de um projeto que eu particularmente acho muito interessante da Energisa, que é trocar lixo por descontos na conta de energia elétrica. Como é que está o programa? Quais são os resultados que a Energisa tem desse programa até agora? Esse é um programa que dá muito orgulho para a gente, que faz parte da responsabilidade social da empresa, que é justamente no momento como esse, de crise que nós estamos passando, a empresa tem uma solução, pelo menos para aqueles clientes que querem trocar o seu lixo, né, por desconto na conta de energia, é fantástico, né? Então, plástico, papel, lata, até lixo eletrônico, aquele computador velho, aquele negócio assim, você chega lá, você troca e na hora faz o seu cartão e no outro mês você já vai ter o desconto de energia elétrica na sua conta. Tem cliente que, não é um só não, vários, que conseguem zerar a conta de energia. Por vários meses vem fazendo isso e zerando a conta de energia. Nós, do programa, desde que foi criado até agora, nós já cedemos praticamente algo em torno de R$700 mil em crédito. Que legal isso. E o mais importante para deixar até a população tranquila, todo aquele lixo é reciclado. A gente pega com cuidado enorme e a gente leva para um reciclador oficial, todo organizado, com todas as suas leis em dia, com todas as suas licenças em dia, para poder fazer a reciclagem do resíduo. Então, na página da empresa, www.energisa.com.br, a pessoa pode ir lá colocar o nome do projeto, que no caso é Conta Cidadã, o nome do projeto, ele digita, ele vai saber quais são os postos na cidade onde ele pode levar o lixo, entendeu? Se restringe só a João Pessoa, não, né? Não. A gente tem João Pessoa, Campina. A gente tem um problema de que não consegue botar para todo o estado, porque é um problema do reciclador. Porque eu não consigo ter reciclador em todo o estado. Se tivesse, estaria em todo o estado. Assim que quando o reciclador fala assim, olha, André, eu consigo dar para a região, por exemplo, do Cariri. Ok, eu vou entrar com esse projeto lá. É mais uma questão de logística, né, do que coisa. Às vezes a gente consegue ir a Santa Rita, quando a gente faz alguma coisa programada, ele passa com o caminhão, pega lá o lixo separado e organizado para poder fazer a reciclagem correta. Esse é um projeto que eu acho que é bacana para aquele cliente que esteja, igual o pró-endividados, ele pode parcelar a conta de energia e aí ele também pode tornar a conta mais leve, levando o lixo. Olha, eu lhe digo, do total de lixo que tem em João Pessoa, eu acho que são dados importantes, total de lixo que tem em João Pessoa, a gente não recicla nem 1%. Então, é muita coisa. É um mercado aí que talvez as pessoas não se deram conta, né, de como isso é importante. E ajuda o meio ambiente. Então, é um projeto social nosso aí que a gente consegue ajudar E qualquer um pode chegar lá e pesar lá o plástico, o papel, a lata, o lixo eletrônico, que a gente consegue... Eu, por exemplo, aqui no Hospital Laureano, né, a gente conseguiu... O Laureano já conseguiu por várias vezes, que ele trabalha com muito papelão e lá assim por diante, ele toda hora pesa lá e consegue ter uma boa redução na conta de energia. Pois é, olha aí, uma empresa como o Laureano consegue, então claro que você também consegue. É um projeto aí super interessante. E clientes da Energisa que tem o Bolsa Família ou qualquer outro programa do governo, ele tem direito a desconto também em energia? André, como é que funciona isso? Tem, uma excelente pergunta, porque eu vejo que tem muita gente com muita dúvida ainda, e quando a gente compara os números que estão no Ministério, né, e com relação ao número de clientes que tem esse benefício, a gente tem um potencial aqui na Paraíba de 150 mil clientes
que tem o direito ao benefício, mas não utiliza o benefício. Que benefício é esse? Aquele cliente que esteja participando de um programa do governo, como o exemplo, Bolsa Família, como o exemplo que você deu, aquele cliente liga para a Energisa ou vai numa agência mais próxima, que hoje nós temos uma agência de Energisa em todos os municípios do estado. Talvez a única empresa que tenha, presencial, não estou falando que é por telefone não, talvez é a única empresa que tenha atendimento presencial em todos os municípios da Paraíba. 223 postos, pode entrar no nosso site lá, tem endereço, tem horário de funcionamento, tem lá tudo bonitinho, a pessoa pode chegar lá e levar lá, você olha, eu estou aqui no Bolsa Família, ela vai na prefeitura, porque a prefeitura é que começa todo o processo, que é através dos CRAs, o Centro de Referência, né, para Ação Social, e lá ela consegue um número, que é o número do NIS, tem o Bolsa Família, que ela recebe um cartão que tem o número do NIS, número de inscrição social. Com esse número, fornece a Energisa e a Energisa vai lá, no outro mês já acontece um desconto de energia elétrica para ele de até 66% do valor do consumo. Não é da conta, é do consumo. Então, assim, aquela pessoa, ela consegue ter uma redução expressiva. Com mais, a questão dela poder negociar a dívida e mais, ela poder levar o lixo dela para ter desconto, eu acho que ela consegue equacionar a conta de energia elétrica de uma forma mais fácil. Quer dizer, além disso, a empresa tem um outro projeto que é para aqueles clientes que têm exatamente o Bolsa Família ou a inscrição social, a gente vai nessa comunidade e troca a geladeira dele. Eu não consigo trocar de todo mundo, que acaba sendo muita gente. Mas olha só, a gente já trocou mais de 18 mil geladeiras. O que é trocar a geladeira? A gente chega na comunidade, também no nosso site, tem lá dizendo, isso eu passo em todos os municípios da Paraíba. Esse sim eu vou em todos os municípios. A gente passa na comunidade, olha lá aquela comunidade que a gente sabe que tem a maior quantidade de clientes com o benefício do baixa renda, né? Da tarifa social, e eu chego lá e visito, com a permissão dele, se ele deixar eu entrar dentro de casa, nós visitamos lá, olhamos a geladeira dele, olhamos as lâmpadas, e se a geladeira, que normalmente não tem porta, a geladeira, aquela borracha está toda ruim, ou está até com ferrugens. Consumo assim, gigantesco de energia. Ela começa a consumir, porque não tem porta, ela consome o tempo todo. Aí a conta de energia dispara. Eu prefiro pegar, a gente troca a geladeira. O que é trocar? Eu dou de graça uma geladeira novinha para ele, do padrão classe A. O que é padrão classe A? Com o menor consumo possível, né? Menor consumo possível, eu pego aquela geladeira, não deixo com ele não. Eu pego e faço a reciclagem, que eu tenho que pegar, tirar o gás dali, reciclar o gás e reciclar todo aquele ferro que está ali. Então eu faço a reciclagem e troco para ele. Nós já trocamos 18 mil geladeiras, mais de 300 mil lâmpadas, que a gente deu lâmpada de LED, né? Para o cliente, para ele poder abaixar a conta. Quer dizer, é uma forma também que às vezes as pessoas me perguntam muito, mas André, o que a empresa está fazendo para os seus clientes? Você só vem aqui para receber a conta em dia? Não, a gente tem a responsabilidade social e tem um outro lado cultural, a responsabilidade cultural. A responsabilidade social é a troca da geladeira, trocar o lixo, né, os contos, é fazer uma parceria, que, de novo, agradeço demais ao Tribunal de Justiça por apoiar a gente para poder dividir a conta para o cliente. Eu acho que são facilidades que a gente tem que criar em momentos como esse, para a gente poder suportar a crise juntos. Às vezes as pessoas acham que a Energisa assim, a Energisa está junto do cliente, está ao lado dele, para a gente poder superar essa crise, porque ele feliz, eu estou feliz. Né? Porque a pior coisa que tem, e o que eu não gosto, eu falo de coração, que um dos valores da empresa é o valor cliente, eu quero ter um relacionamento com ele que seja duradouro, seja por muito tempo, da forma mais simples, sem trazer o menor transtorno para ele. Esse é um dos valores nossos, que é o valor cliente. Então, eu prefiro que ele esteja feliz, consumindo um pouquinho. Às vezes, poxa, mas vocês apoiam para diminuir o consumo de energia elétrica? Eu apoio que seja um consumo sustentável. Seja pouco, mas ele pague em dia. Para mim está ótimo. Que às vezes consome muito e não paga e começa a cortar, ele fica chateado. Né? É isso que não... Começa o transtorno. Isso que não é muito bom. Lembrando que a gente liga para o cliente, passa SMS, a gente faz outras formas antes de chegar a cortar. A gente chega a cortar quando a gente realmente não conseguiu o contato com ele para tentar uma negociação.
Pois é, nós estamos conversando aqui com o presidente da Energia, André Teobaldo. A gente vai falar aí ainda um pouco também dessa veia cultural da empresa. Temos ainda 2 blocos pela frente e muitos assuntos para tratar aqui de energia elétrica na Paraíba. A gente vai a um pequeno intervalo e volta já. As estatísticas revelam que quando o assunto é adoção, é comum os pais preferirem os bebês. Mas você já ouviu falar em adoção tardia? Pois é quando a criança tem entre 3 e 17 anos. A boa notícia é que aqui na Paraíba, esse tipo de adoção está crescendo. Sabe aquela vontade de dar e receber muito amor de um filho? Pois era esse o grande sonho de Valdeni. E isso não significa exatamente que ela queria gerar uma criança, pois o desejo era ser mãe de qualquer jeito. É uma decisão que cabe ao casal, não adianta você querer adotar sozinho. Então, depois que eu casei, eu conversei com meu marido, ele disse que tinha essa mesma vontade de adotar uma criança. Então, a gente, mesmo que nós tivéssemos filhos biológicos, a gente queria adotar uma criança. E a vontade de adotar uma criança criou ainda mais força quando, depois de inúmeras tentativas frustradas de engravidar, ela recebeu a notícia de que só conseguiria por meio de uma fertilização. Já estava para fazer a fertilização. E na mesma época que iria fazer, eu conheci Edson, que é meu filho. E a gente se apaixonou de cara. Então, ele chegou nessa mesma época e a gente resolveu não mais fazer a fertilização. E o amor entre eles foi tão grande que ela e o marido deixaram de lado o perfil de criança que gostariam de adotar. Nosso perfil era até 4 anos. Então, só que é complicado você fazer um perfil e ficar esperando que se cruzem dados no Cadastro Nacional de Adoção. Então, através do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção, que eu sou voluntária, eu conheci meu filho. E a gente se apaixonou logo de cara, tanto eu quanto meu marido. Então, a gente conversou, pediu aproximação, ele também gostou da gente. E nós costumamos dizer que não somos nós que adotamos, é a criança que adota a gente. A preferência por crianças menores ou até mesmo bebês é comum à maioria dos pretendentes. Por isso, muitas delas não conseguem encontrar um lar. Uma prova disso é que aqui em João Pessoa existem 44 crianças aptas à adoção e 165 pretendentes na fila de espera. Só que os perfis são incompatíveis. Isso não é um caso peculiar da Paraíba. Isso, se você for fazer um levantamento em todo o Brasil, há sempre um número maior de pretendentes e um número menor de crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Consiste exatamente na escolha do perfil. Então, a chamada adoção tardia ela fica um pouco à margem. Mas a boa notícia é que essa realidade vem mudando aos poucos. Está havendo um trabalho de conscientização com os pretendentes à adoção, aquelas pessoas que se habilitaram na vara, buscando um perfil, que é o perfil da maioria, ou seja, de 0 a 2 anos, crianças do sexo feminino, de pele clara. Então, esses pretendentes, ao se aproximarem de crianças com idade mais elevada, que estão hoje acolhidas nas nossas instituições, elas, com o tempo e com o trabalho também da nossa equipe multidisciplinar, da primeira vara da infância e juventude de João Pessoa, esse trabalho tem dado resultados positivos. Percebemos aí uma mudança, que já temos adoções, né, as chamadas, entre aspas, adoções tardias, ou seja, adoções de crianças com mais de 4, 5 anos de idade. E cresceu quantos por cento, doutor? Esse dado ele gira em torno de 30% de uns 2 anos para cá. Houve esse aumento que nós já achamos significativo, porque anteriormente a gente não tinha tanta procura assim por crianças de idade acima de 5, 6 até 10 anos. Valdeni, que adotou o filho na época com 9 anos, vê inúmeras vantagens em tê-lo encontrado já grandinho. A pessoa tem que estar preparada para um bebê, porque um bebê ele dá mais trabalho. Quando a mãe volta a trabalhar, precisa ter com quem deixar, enfim. Ele foi tudo mais fácil. A questão da idade, ele já se alimenta sozinho, já vai ao banheiro sozinho, já estuda. Então, hoje em dia, que as pessoas correm tanto, eu digo que é prático também uma criança, mas
A palavra talvez não seja praticidade, porque nós estamos falando de uma vida, mas é mais fácil. Tem muita criança por aí precisando de pai e de mãe, que não é só não é para fazer caridade, mas é com amor para dar também. Então, não é só um bebê que dá amor para a gente, ou que a gente pode dar amor, uma criança maior também. Pois é, estamos de volta aqui nos estúdios da RCTV para continuar a entrevista com André Teobaldi, que é o presidente da Energisa. André, falar um pouquinho de iluminação pública. Muita gente ainda tem essa ideia que durante muitos anos, né, foi comum, de que a empresa de energia é responsável pela iluminação pública. Isso acabou definitivamente. Isso já acabou, né? A Energisa, ela não é responsável pela iluminação pública ou pela manutenção da iluminação pública. Então, se tem algum ponto que porventura estiver apagado, é de responsabilidade daquela respectiva prefeitura e não da Energisa, né? Então, isso é uma coisa que para a gente, o governo tomou essa decisão já tem uns 2 anos, vão ser feitos 2 anos agora, que a gente achou interessante porque o próprio prefeito, ele tem, acho que, mais acessibilidade aonde entrar com a iluminação pública, olhar a parte da segurança, porque nós somos uma empresa muito restrita à energia elétrica, né? Então, acaba que o prefeito, eu acho que tem condições melhores do que a própria Energisa de fazer um bom gerenciamento da iluminação pública. Então, aquele valorzinho que é cobrado lá na conta de iluminação pública, ele é integralmente repassado para a prefeitura. Isso. A definição daquele valor depende do prefeito e da Câmara dos Vereadores. Quer dizer, o valor da taxa da iluminação pública depende do prefeito, da Câmara dos Vereadores, e esse valor é integralmente repassado para a prefeitura. Isso, então, responsabilidade, olha aí, pessoal, quando for cobrar aí, cobra da prefeitura. Faltou energia aí, poste que fica em frente à sua casa, a lâmpada queimou, caiu o braço aí, liga para a prefeitura e cobra. Vou falar um pouquinho da privatização da empresa, né? A empresa está completando já aí 15 anos, não é isso? De privatizada. Isso, 15 anos. O que você diria, assim, que balanço você faria desses 15 anos de privatização? Por exemplo, investimentos e número de funcionários da empresa ao longo desses 15 anos. O que é que foi feito pela Energisa? Assim, é interessante quando a gente analisa desde a privatização, porque o senso comum fala que, naturalmente, o número de funcionários diminuíram quando se compara a privatização a partir até hoje, né? E, ao contrário, hoje o número de funcionários da privatização, o que tem hoje, tem muito mais funcionários. Hoje a gente está com 2.200 funcionários, arredondando 2.200 funcionários, e todos próprios. Não existe terceirização. Terceirização é muito pouquinho mais para a construção de linhas, né, ou de rede. Quando existe uma demanda muito grande, a gente contrata algumas empresas para ajudar a gente, mas a esmagadora maioria da empresa é funcionário próprio. O eletricista que vai na casa do cliente é próprio, o leiturista também é próprio. E a gente vê que isso é um orgulho muito grande para a gente, que a gente consegue passar a qualidade, os valores da empresa para isso. E gera emprego. E gera emprego. A gente tem um orgulho muito grande de ter, aqui na Paraíba, a Energisa, a gente participou de uma pesquisa de clima que é feito clima organizacional, ou seja, quanto que as pessoas estão satisfeitas, os funcionários. A gente detectou que 82% dos funcionários estão satisfeitos com a empresa. Esse é um índice que não é, quando você compara, quer dizer, que não somos nós que fazemos a pesquisa, é uma empresa de fora que vem e faz a pesquisa. E ela é completamente tranquila, o funcionário não precisa se identificar e assim por diante. Então a gente consegue perceber que esse valor de 82% é um valor excelente de clima. Quer dizer, o funcionário está satisfeito, tem um bom treinamento, sabe que isso acontece? Para o cliente, satisfação. É uma boa qualidade de energia que a gente dá para o cliente. A gente, nesses 15 anos aí de privatização, nós investimos 2,7 bilhões de reais em novas redes, né, a modernização das subestações, de tudo automatizado. Em resumo, que nem a gente fala, trocando em pratos limpos, o que mais dá satisfação para a gente é que a gente sabe que, por exemplo, vela não faz parte mais da cesta básica
do nosso cliente. Isso é um motivo de muito orgulho para a gente, porque quando o cliente tem que pagar mais coisa, quando falta energia é muito chato, ninguém vive mais hoje sem energia elétrica, essa que é a grande verdade. E aí quando falta é um transtorno, a gente sabe que é um transtorno muito grande. Então, e a gente sabe que vela já não faz mais parte, ou quando, às vezes as pessoas falam assim, quando chove, ou quando dava um vento, ou quando dava uma trovoada, faltava energia. Agora, graças a Deus, a gente já chegou num patamar interessante. Se alguém quiser ver lá a classificação da empresa junto ao ANEEL, que é o órgão regulador nosso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, você coloca lá ranking de qualidade de energia, você vê que a Energisa Paraíba, né, a Energisa aqui na Paraíba, está em segundo, é a segunda melhor empresa do país em qualidade de energia. Então eu acho isso fantástico, é um orgulho, não só para a Energisa, eu acho que é um orgulho para todos nós, porque às vezes as pessoas dizem, Paraíba, Nordeste, não, negativo, aqui nós temos uma boa infraestrutura, boas estradas, a parte de energia elétrica também é muito boa, já saiu até pesquisa sobre isso, então a gente fica feliz de ser um estado que está para receber indústrias, para criar emprego. Então, às vezes as pessoas me perguntam, André, então qual é o objetivo da Energisa? É distribuir energia elétrica? Não, é conforto e desenvolvimento para o estado. Essa é a nossa grande bandeira, porque a gente quer contribuir. A gente não veio para ficar aqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, veio para ficar aqui, se possível, a empresa tem 111 anos de idade. Então a gente prefere ficar aqui mais 111 anos, se possível, né? Com certeza. André, falando nessa qualidade aí, a Energisa Borborema, né, que para o telespectador é a antiga Celbi, ela ganhou um prêmio de melhor empresa de energia do país, né? Quer dizer, não é do Nordeste, não é do país, que esse prêmio foi concedido pela Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica. Que importância tem para a empresa, para o grupo de vocês, esse prêmio para a Energisa Borborema? Isso para a gente, olha, isso dá um motivo de muito orgulho e satisfação para a gente. Porque quando esse prêmio foi criado, né, participam todas as distribuidoras de energia do país, distribuidoras de energia elétrica do país, igual a Energisa, né? Então participou o Rio, São Paulo, Minas Gerais, o sul do país, participou o Brasil todo, norte, Brasil todo. E aí, quando você chega lá e é reconhecido nacionalmente, que tem uma cerimônia muito bacana lá em Brasília, de reconhecimento, que não só está olhando a parte de qualidade de energia, ela olha a qualidade de energia, essa pesquisa olha a satisfação do cliente, que a gente todo ano faz uma pesquisa de satisfação do cliente, olha se a empresa tem responsabilidade social, se é uma empresa que está sadia economicamente, né? E se a empresa é uma empresa que está organizada, quer dizer, não é uma empresa que cumpre tudo certinho, todas as suas leis, paga todos os seus impostos, seus empregados estão tudo certinho, né, dentro da empresa. Então, olha esses 5 pontos. Quando olha isso tudo e a gente é reconhecido a melhor do país, isso dá um motivo de muito orgulho e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade. De a gente se manter como realmente uma empresa de referência dentro do território brasileiro. Eu acho que isso não é vitória do André, isso é vitória de todos aqueles empregados que estão lá dando suor dia a dia. Eu sei que botar aquele uniforme é de anti-chama, né? Eu sei que é quente aqui, mas eu sinto um orgulho muito grande dessas pessoas. Eu acompanho de vez em quando ao campo o trabalho deles, sei que é duro, eu reconheço aqui que é duro, mas ao mesmo tempo fico muito feliz por eles, porque eles fazem isso com amor. Eles fazem, quando você chega lá, quando tem choveu um pouquinho mais, assim, que o rio encheu e assim por diante, que é complicado, você não sabe a mobilização que tem, e são os empregados, a força dessas pessoas é fundamental. Então não é um prêmio, que às vezes as pessoas podem imaginar, é um prêmio do presidente. Não é do presidente, é daquela pessoa que é do faxineiro até o presidente. É toda a organização é dona desse prêmio. Então eu aproveito e agradeço demais lá. Eu tenho uma equipe muito boa lá na Paraíba, desculpa falar isso, mas eu preciso falar, eu tenho uma equipe que me dá muito orgulho aqui na Paraíba, tanto na Borborema, seja onde for, eu tenho uma equipe muito boa e aí está o reconhecimento. E sabe o que está mais interessante? O grupo agora está crescendo para outros estados. A gente está em Mato Grosso do Sul, e sabe o que está acontecendo? Os paraibanos daqui estão indo trabalhar no Mato Grosso para levar
essa tecnologia, vamos chamar assim, né, todo esse conhecimento, esse know-how, né, esse conhecimento, para lá, para as outras empresas. Então, tem vários paraibanos aqui sendo convidados, é um convite, vai se quiser, para ele, para a carreira profissional dele. Eu acho fantástico, porque ele vai acabar sendo um presidente de alguma empresa ou da própria Paraíba. Então, esse eu acho bacana, que você tem você começa a levar a Paraíba lá agora ensinando o Mato Grosso do Sul. Porque quando foi comprado, chegaram outras pessoas aqui. Eu sei que é chato, é complicado, né? Mas agora também nós estamos levando para outro lugar, né? Isso que eu acho bacana. Bacana, legal. A gente está conversando com o presidente da Energisa, aqui na Paraíba. Vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com 27 segundos. Padres e leigos do Brasil estão reunidos aqui em João Pessoa para discutir a nulidade de matrimônio. Uma missa marcou a abertura do 31º Encontro da Sociedade Brasileira de Canonistas e do 34º Encontro dos Servidores dos Tribunais Eclesiásticos do Brasil. Neste ano, os encontros têm como objetivo discutir as novas regras do processo de nulidade dos matrimônios. O debate é motivado pela Carta Apostólica do Papa Francisco, que propõe mais agilidade nos procedimentos de anulação do casamento. Havia, até agora, duas instâncias, assim como nos tribunais. Há sempre duas instâncias, às vezes há três. Agora existe uma só instância. E uma vez, então, declarada uma sentença, ela é executável. Cerca de 130 católicos, entre eclesiásticos e interessados em direito canônico de todo o país, estão participando dos eventos. A maioria veio para conhecer e discutir a respeito dessa nova proposta do Papa Francisco, para a gente também falar uma língua só a nível de Brasil. Na programação, haverá também palestras e oficinas para a formação de integrantes da pastoral familiar. Entre os convidados esteve presente na solenidade de abertura o presidente do Sistema Correio de Comunicação, Roberto Cavalcante. O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Marcos Cavalcante, também participou da solenidade. A Igreja Católica tem um direito, muita gente não sabe, mas ela é regida pelo direito canônico. E nós temos um código promulgado pelo Papa, hoje Santo João Paulo II, e o objetivo desse encontro nacional é se aprofundar, é estudar o direito canônico, que é o direito da Igreja, e ele nada mais é do que, não é outra coisa senão o próprio direito romano, antigo direito romano. Os encontros acontecem até o próximo sábado no Hotel Caiçara. Pois é, vamos voltar aqui com nossa entrevista aos estúdios da RCTV com o presidente da Energisa, André Teobaldi. Deixamos aqui para o último bloco, propositadamente, para falar assim das ações culturais da Energisa. Já falamos aqui de vários e vários assuntos em relação aí à empresa, aos clientes, e agora vamos falar de cultura, né? A Energisa tem uma atuação muito forte cultural aqui na Paraíba. André, como é que estão esses projetos, como é que está aí esse braço cultural da Energisa? Você tocou no ponto que eu mais gosto, né, do trabalho, né, que eu tenho muita paixão pelo meu trabalho, e a parte cultural é a parte que realmente me deixa sempre muito feliz. Então, assim, a gente tem ali, começando pelo ícone ali da usina cultural, no final da Epitácio Pessoa, ali tem após o posto de gasolina tem a usina cultural, que o ano todo tem uma programação variada. A gente tem um site www.usinaculturalenergisa.com.br, em que a pessoa pode entender lá tudo o que acontece dentro da usina. O mais legal, que eu acho, é que aquela usina ali é voltada para os paraibanos. Então, a gente tem todo mês sempre quadros, a gente está, ou fotografia, artistas plásticos, tem a galeria de arte com os artistas plásticos que podem fazer suas exposições, tem para livros, aqui no livro, no caso, a gente apoia o programa Primeira Leitura, que é pegar os vultos paraibanos, né? João Pessoa, porque às vezes as pessoas me falam, Epitácio Pessoa, é a rua. Não, rapaz, Epitácio Pessoa foi um paraibano maravilhoso, né? O cara que foi o único brasileiro que ocupou os 3 poderes, foi presidente dos 3 poderes, e pouco se fala dele, né? Então, embora que a gente tenha a rua, a gente pegou um livrinho
que é para o público infanto-juvenil, para justamente ele estar em quadrinhos ali, ele poder ler a vida linear de Epitácio Pessoa, João Pessoa, Jacques do Pandeiro, Ariano Suassuna, ai caramba, perdi a única... Bom, enfim, tem a coleção, então a coleção são nove livros que a gente tem, que a gente lançou da primeira leitura, que eu acho... o último foi André Vidal de Negreiros. Foi o último lançamento, foi mês passado, foi o lançamento, que a gente todo mês, a cada praticamente 2 meses, a gente faz um lançamento lá na própria usina cultural. Além disso, a gente apoia, por exemplo, se eu sou engenheiro, como eu sou engenheiro, quero fazer um livro de engenharia, lá não é o local. Mas se eu sou engenheiro, quero falar sobre orquídeas, você pode lançar lá o livro na usina, que é o ideal. Na própria página a gente tem as regras para quem quiser fazer, para poder ficar organizado e transparente, mas ali é que a gente junta toda aquela parte que tem músicas, tem uma outra sala lá da Galeria de Arte, que é justamente a gente junta as violas, a gente junta tanta coisa aqui para poder falar sobre a Paraíba e ajudar aí, de alguma maneira, a parte cultural. Além disso, aquele artista que está começando, a gente abre dentro da empresa um espaço que ele possa expor para os empregados. Bacana. E a gente pega a obra de arte, as obras, né, dele, leva em João Pessoa, depois põe em Campina Grande, põe em Patos e Souza. Todas as nossas custas, toda a parte de transporte é da gente. Então, isso é uma coisa que é uma forma que a gente traz para ajudar a cultura. E eu acho que aqui a Paraíba, assim, a quantidade de artistas, a riqueza cultural da Paraíba é tão grande que às vezes até os próprios paraibanos não sabem da quantidade. Eu, por exemplo, no final do ano tem um Natal na usina em dezembro, eu fiquei impressionado que eu pedi para chamar corais, né? Uhum. E aqui na Paraíba eu descobri que existem 228 corais. Olha que coisa absurda e bacana, né? Que é legal. Eu falei assim, não, gente, eu só preciso aí são 30 dias, eu preciso de uns 20 no máximo. Aí eu falei, não, mas tem 228. Eu fiquei assim tão feliz com isso. Isso mostra a riqueza. Então, a gente lançou esses dias um concurso sobre presépio no Natal. Olha que choveu de presépio, é lapinha, é tudo que é tipo que a gente, de alguma maneira, está trazendo para a mesa. A riqueza paraibana é o nosso foco lá na usina cultural. Então, e esse braço cada vez vai ficar mais forte, nada de atrofiar aí, nada de... Não, mesmo na crise a gente mantém lá tudo organizado, bonitinho, a gente não tirou o pé do acelerador. Que bom. Até me perguntaram, você vai diminuir o número de lançamento de livros? Não, a gente não diminuiu o número de lançamento de livros, pelo contrário, dos shows. Lá tem um café na usina que é para quem quiser curtir talvez um blues, quer curtir lá um jazz, quer curtir lá música pop ou até música popular. Lá tem uma variedade muito grande no café da usina, que também é bacana. Então, quer dizer, a programação está lá, é vasta e o mais importante, de graça. Que bom. André, foi muito bom conversar com você aqui. Eu fiquei feliz porque pela nossa conversa se falou aí com o cliente, né, da empresa. Isso é muito bom, se falou com a Paraíba. Então, quero agradecer muito a sua participação aqui no 27 Segundos, nessa boa conversa sobre, principalmente, o estado da Paraíba. Muito obrigado pelo convite, à RCTV, a você, Vieira, pelo 27 Segundos, por abrir esse espaço para a gente. Estamos sempre à disposição. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito, né, eu gosto assim, o paraibano é um povo que assim, me atrai muito. Eu já aprendi muito com ele. Uma das coisas que eu gosto quando as pessoas se relacionam comigo é o seguinte, fale logo, homem, fale logo, diz logo o que você quer e está resolvido. Então isso eu acho fantástico aqui e é assim que todas as pessoas que me conhecem sabem que eu também sou assim. Espero que a empresa seja exatamente simples assim para poder trazer sempre alegria para as pessoas. Eu sei que às vezes falta energia, mas a gente não consegue ainda resolver. Mas está melhorando cada ano que passa, a gente está diminuindo o número de desligamentos, mas o mais importante é que o cliente entenda, tenha acesso à empresa, como a gente tem agência em todos os lugares, mídias sociais a gente não falou, mas se o cliente quiser lá usar o aplicativo no celular, tem lá, tanto para o Android, tanto para o iOS, tem aplicativo. Se ele não quiser falar com o call center, pede para ligar depois para mim. Tem um projeto Ligo Já, que se o cliente não quer ficar esperando na linha, a gente liga depois para ele. Enfim, nós estamos lá para poder atender o possível cliente aí e me demonstrar sempre à disposição dele.
Pois é, você vê aí que coisa boa, faltou tempo aí, né? Você vai voltar nesses dias aqui no 27 Segundos. Obrigado mais uma vez, André. Pois é, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Tchau.